E como que a gente ensina isso para os nossos filhos, principalmente os adolescentes? Como passar para eles essa construção que precisa ser feita interna? Quando você é aquilo que você exige, quando você pratica e ensina pelo exemplo, há um respeito. Quando você diz o que é certo dizer e o que é certo fazer, mas você não faz, o filho te desafia, ele te questiona. Você ensina sendo e o outro aprende fazendo. Se você coloca o trabalho como peso, como algo pesado, a vida sempre difícil, sempre horrível, é óbvio que com a inteligência deles, o que eles vão fazer? Fugir da responsabilidade. Então, talvez observar o que eles ainda nos enfrentam, talvez seja o elemento onde você ainda não tem muita firmeza no ser. Perfeito. No ser, no agir, no pensar. Então, hoje, episódio do PDCast, a gente vai falar de uma das 7 saúdes, saúde emocional, que eu acho que talvez seja a saúde tão importante quanto a saúde física, e eu tô vendo muita fragilidade. E por isso eu convidei a Cida Rabelo. Cida Rabelo é psicóloga, palestrante, escritora, e foi a pessoa que aos 15 anos de idade, os meus 15 anos de idade, eu conheci e que me tirou talvez de um ambiente, assim, de baixa autoestima, de pouca visão de futuro, e me transformou, me ajudou nessa transformação a ser uma mulher, inclusive, de sucesso e bem resolvida em muitas áreas da minha vida. Então, não poderia chamar uma outra pessoa, a não ser uma pessoa que eu tenho plena confiança, que eu indico para os meus clientes, enfim, e que já é uma amiga de muitos anos. Que bom ter você aqui. Muito obrigada, Patrícia. Então, o que você acha que está acontecendo, assim? Por que as pessoas elas estão tão perdidas de si, e precisando de tanto suporte nessa área de saúde emocional e muitas vezes recorrendo a remédio antes de qualquer outra possibilidade? Tá ótimo. Deixa eu começar definindo um pouco o que é a emoção. A emoção vem do latim, da palavra emovere, que significa mover para fora. Logo, emoção é movimento. E o que isso significa? Nós somos educados e treinados para não mostrarmos algumas emoções, como raiva, como medo, como tristeza, porque perdemos um pouco o pertencimento e somos seres sociais. E dessa forma, nós vamos reprimindo essas emoções e depois que nos tornamos indivíduos educados e sociais e vamos ao mundo, numa segunda fase da nossa vida, quando nos tornamos adultos, nos tornamos analfabetos emocionais. Por quê? Emoção é movimento. E se a reprimimos dentro de nós, aquilo busca uma pulsão e uma saída, que muitas vezes é traduzido em compulsões. Então, no seu caso da nutrição, vai para uma compulsão alimentar. Então, a emoção ela é um impulso psicofisiológico que está ligado a movimentos e a estímulos internos e externos. E nós somos analfabetos emocionais para lidar com isso, entende? Então, criamos sintomas de forma completamente inconsciente, porque, por exemplo, existe em nós uma raiva saudável. Cada emoção, ela carrega uma energia, uma vibração, uma direção e uma intenção. Muitas vezes sentimos raiva quando somos invadidos ou quando passamos por cima de nós para pertencer. E por que é interessante saber lidar com essa raiva saudável? Porque ela tem uma energia, uma intenção e uma direção de estabelecer limites. E isso nos mantém com uma estrutura interna saudável, com amor próprio e com autopreservação. E nos perdemos nos outros, porque a raiva muitas vezes nos é ensinada como uma emoção ruim que temos que reprimir. É claro que quando ela é muito reprimida, ela vira uma agressão descontrolada, porque ela sai de uma forma inconsciente, muitas vezes extremada em situações pequenas, exatamente porque foi reprimida durante muito tempo. Quando ela é reprimida e quando ela é negada, o que acontece? Nós adoecemos. Então, nós temos desequilíbrio no cortisol, nós liberamos hormônios, neurotransmissores e há um desequilíbrio no nosso corpo, entende?
Então, é muito importante a gente entender que o nosso corpo fala e como aprendermos a lidar com a nossa vida interior e com o nosso mundo interno e com as nossas emoções. E qual é a melhor maneira, talvez, para uma pessoa leiga, que hoje não tem um acompanhamento de uma terapeuta, não tem essa oportunidade? Quais são os sinais que o corpo pode estar falando que tem alguma coisa errada no nosso emocional? Que eu talvez não tenho a raiva que é saudável, que me gera autopreservação, que me gera os cuidados que eu preciso ter. Quais podem ser elementos, assim, fáceis das pessoas identificarem? Ok. Todos nós temos uma voz interna, todos nós temos um diálogo interno que a gente não dá bola, por quê? Porque a gente não tem o hábito de estar presente dentro de nós. Nós fugimos de nós mesmos, nos abandonamos, muitas vezes porque somos criados para aparentar. Então, essa aparência que nós levamos ao mundo, as máscaras para pertencer porque somos seres sociais, e tá tudo bem com isso, nos é impedido uma totalidade dentro de nós. E mantemos um diálogo interno, do tipo assim: "Ai, eu não gostei disso, essa pessoa é chata, por que que eu fiz isso? Eu não quero fazer aquilo". Então, assim, o que que eu diria? Comece a prestar atenção nos seus diálogos internos. Eles falam de limites que foi passado por você, dentro de você ou no outro. Comece a se observar, comece a se escutar, porque todos nós temos essa voz interna. E comece a se perceber. Basicamente, aprenda a dizer sim para você e não para o outro. Porque quando você diz não para você para agradar, esse não que você te disse, você vai pagar um preço lá na frente. Uhum. E como adultos que somos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que não fazemos, tudo aquilo que permitimos, somos responsáveis. E toda escolha, ela é difícil porque ela tem um preço. E é difícil escolher porque a gente não sabe renunciar. A gente tem um desejo infantil que a gente quer tudo. E você, com a comida, se dá dessa forma. Ai, mas esse doce é tão gostoso e eu quero, mas não quero ficar gorda. E aí a gente é capaz de comer o doce e se vitimizar que a gente tá gorda. Ou seja, a gente tem o hábito de querer tudo, de não renunciar e de não saber pagar o preço, entende? Então é se escutar, prestar atenção nessa voz interna, prestar atenção nesse diálogo interno, porque ele está falando de como que a emoção está movendo dentro de você, entende? Entendo, mas isso talvez seja um pouco difícil para a maior parte das pessoas que está sempre correndo, que não tem um tempo para parar, para se ouvir, para poder entender que diálogos são esses, né? Olha, eles não são muito elaborados. Tem uma mente condicionada na nossa cabeça, que a gente se condiciona a julgar, culpar e punir, que se você quiser, é uma decisão. E se você quiser prestar atenção e estar presente em você, todos nós sabemos. Isso não é elaborado, isso é constante. É que a gente tem o hábito de acreditar que só a gente tem essa voz, só a gente tem esse diálogo interno. A gente não mostra essa voz e esse diálogo interno no mundo, porque ele é feio para ser visto na máscara, e aí a gente começa a ocultar da gente mesmo, porque a gente fica tão apegado ao que a gente aparenta, que a gente dissocia do que a gente pensa, dissocia do que a gente sente. Então é uma questão de hábito, sabe? É como mudar um hábito alimentar, é como mudar um hábito e passar a caminhar todos os dias. Então, assim, o que eu orientaria como exercício prático? Prestar atenção a esse diálogo interno, a essa voz interior e, ao mesmo tempo, se dê 10 minutos do seu dia, apenas 10 minutos, para não fazer nada, para contemplar alguma coisa, uma planta, um bicho, um pôr do sol, tomar um café, sentir o cheiro do café, prestar atenção a você, não se abandonar, estar presente em você e assumir com responsabilidade o que você sente, o que você faz, o que você não faz, e estar com uma postura na vida de aprendizado. A vida é difícil, ponto. Para todos nós. Não tem vida fácil. Podemos desejar uma vida fácil e é direito nosso, mas a vida é difícil. E quando tá ruim, quando você tá vivendo uma dificuldade,
procura aprender com aquela dificuldade, porque todos nós temos uma centelha divina dentro de cada um de nós e temos uma voz e uma conexão espiritual que, se a gente quiser aprender com a dor, com a dificuldade, com as impotências, vem uma luz, uma ligação, uma palavra, uma inspiração e a gente muda o rumo. O nosso livre-arbítrio muitas vezes não é escolher o que a gente vai viver, mas a maneira que a gente vai viver com aquilo que a vida nos traz. Então, assim, é uma decisão a favor de estar presente em si mesmo. Parece elaborado porque nós não temos o hábito. Como é elaborado, a gente pensa chegar numa academia e falar, nossa, eu nunca vou fazer aquele exercício. Mas você decide, vai todo dia, vai treinando, vai aumentando os pesos e de repente você se vê fazendo aquilo. Então é uma mudança de hábito a partir de uma decisão, uma outra forma de estar no mundo, de estar presente em si mesmo, prestando atenção ao que você sente, o que você pensa, o que você deseja, buscando aprender com as dificuldades. Então, há como você começar a fazer isso. Existem ótimos livros que ensinam uma boa conduta, a ouvir essa voz interior. Você pode contemplar a natureza e pensar na fonte da vida, na força da vida, além daquela vida ordinária que você vive. Então, há um despertar para cada um de nós. Depende de como você quer viver a vida enquanto vivo estar, entende? Uhum. É uma decisão, é uma escolha. E Cida, e o que tá, assim, você que tem 30 anos de experiência em consultório, provavelmente até mais, porque, 35, eu né, acho. porque eu comecei aos 15 com você e já tem 30 anos isso, Sim. então, enfim. O que hoje são as temáticas principais da mulher 40 a mais? 40, 50, 60 anos. Tem uma característica do envelhecimento dessas mulheres, do desalinhamento hormonal que possa estar trazendo baixa compreensão ou dificuldade em alguma área da vida dela? O que são temas hoje que são comuns de se observar nesse grupo? Olha, eu vou fazer uma visão muito positiva nesse sentido, porque eu acho que nós mulheres ganhamos muito espaço ao longo da vida, sabe? Então, assim, estamos todas num desenvolvimento e numa expansão de território, de consciência, de presença, de força, de autonomia, de independência, e óbvio que com isso nós passamos a nos importar mais com a nossa saúde, com a nossa aparência, aprendermos a estarmos no centro da nossa vida, porque ao longo aí de 2000 anos de história, onde nós vivemos, né, nós vivemos em mundo de homens e nós vivemos sobre uma relação muito patriarcal, aonde o homem era o centro da vida da Uhum. mulher, né? E a mulher ficava resumida à casa, a criar os filhos. Hoje nós somos uma força de trabalho, somos pensantes, muitas mulheres se separam, criam os seus filhos com autonomia, com força, com presença. Então, há um desenvolvimento dessa força nesse feminino muito positiva. Se a gente olhar os últimos 50 anos, nós ocupamos espaços hoje inimagináveis. Então, é óbvio que essa mulher aos 40, aos 50 e aos 60, ela começa a ser o centro da vida dela. A saúde é importante, a sexualidade é importante, a beleza é importante, a inteligência é importante, a força é importante, a autonomia é importante, a mulher como um centro de força da sua própria vida. E aí, nesse aspecto, toda essa saúde, todo esse envelhecer com saúde, eu costumo dizer para os meus pacientes que à medida que a gente envelhece, é como um carro velho. Então, se eu comia coisas aos 20, aos 30 e não me faziam mal, é óbvio que aos 40, aos 50, aos 60, eu vou ter que ter mais qualidade na gasolina que eu coloco no meu Tá. carro, porque hoje eu sou um carro velho. Eu tenho 60 anos e hoje é óbvio que o mesmo alimento que eu comia aos 20, aos 30 e aos 40 me cai de forma completamente diferente aos 60. Então, a gente também tem que amadurecer nesse sentido de saber se cuidar
com o que você alimenta, de regular os seus hormônios, que são os maestros do nosso corpo, porque nós temos um corpo físico, que é o veículo com que a gente experiencia a vida e que tem que ser cuidado, tem que ser nutrido e que tem as suas leis. E óbvio que envelhecer com saúde é primordial, com força, com juventude, com alegria, com entusiasmo, e que todo esse somatório do físico, do emocional, e no físico estão os hormônios, a alimentação, no emocional com você saber de si, e com o espiritual saber que somos seres espirituais com uma experiência humana, que o corpo é delusório, que o espírito é eterno, conhecer as leis da vida, aprender a ir além do ego, aprender a lidar com a vida como ela é e não como a gente idealiza ou como a gente quer. Então, assim, envelhecer é uma arte, é amadurecer e é expandir a consciência em todos os níveis, físico, emocional, na alimentação, no espiritual, nos pensamentos, em todos os aspectos da nossa vida, entende? E aí eu acho interessante, porque esse também é um movimento que eu vejo dentro do meu consultório, das mulheres se apropriando mais delas como um todo. E isso é um gatilho fenomenal para o aumento da autoestima dessas mulheres. Então, assim, como que você vem notando esse trabalho na autoestima necessário nessas mulheres? Bom, e depois eu falo um pouco da minha história, porque a minha autoestima era muito ruim quando eu fui para terapia. Sim. E isso foi construído ao longo dos anos. Como é que é essa construção dessa autoestima hoje num processo de terapia ou com a ajuda de um profissional como você? Ah, tá ótimo. Então vamos lá. A coisa mais importante é você saber aonde você está e aonde você quer ir. Por exemplo, eu recebi uma paciente há 2 anos atrás e ela me ensinou muito, até com esse movimento da internet, foi pós-pandemia, e ela começou a trabalhar muito de casa, engordou muito, ficou completamente disforme e ela começou a trabalhar na imagem dela, na foto do WhatsApp, nas imagens dela, é a mulher que ela gostaria de ser. E ela tem traços de beleza nela, só que ela estava gorda, com o cabelo todo relaxado, e a gente começou a marcar 1 hora e uma consulta por WhatsApp, e ela chegou, e quando eu abri a porta e olhei para ela, eu levei um choque, porque a pessoa que estava diante de mim não era aquela pessoa com quem eu estava conversando na foto. E qual era a queixa dela? Pânico. Ela tinha pânico de sair de casa e eu pedi a ela que viesse De ser presencial. desmascarada. Eu pedi a ela que viesse presencial, que seria parte, uma vez que ela morava perto da minha casa e que eu queria vê-la presencialmente. Eu intuí que teria que ser dessa forma. E quando eu vi, eu levei um choque. E aí ela começou a dizer que ela tinha pânico social, que ela não queria mais sair de casa, que ela não queria encontrar as pessoas, que ela pedia iFood, que ela pedia mercado, ela morava sozinha, ela era uma jovem de uns 28 anos, e que desde a pandemia ela não saiu, engordou, tinha alguns desafetos, claro, para tratar, mas essa coisa da autoestima e da imagem foi uma coisa que me chocou. E aí ela falava muito do pânico, do pânico, do pânico, e eu falei, vem aqui, eu vou começar a te tratar para você entender aonde você está. Eu falei, tá vendo essa sua foto aqui? E é assim que você quer ser, isso é possível? Mas vem aqui no espelho. Dá uma olhada na imagem refletida no espelho. Tem alguma coisa a ver com essa foto? Não. É óbvio que você tem que ter pânico. É óbvio que você não pode sair de casa. Todo mundo te conhece nas redes sociais e pela foto de WhatsApp com quem você fala, com essa imagem que você deseja ser. Mas você sabe que Não você é. não é assim. Você tem que ter pânico. Você não pode sair de casa, ninguém pode te ver. Então, a gente precisa trabalhar para você chegar onde você quer, mas você precisa saber aonde você está. E assim é tudo. Se você quiser chegar a algum lugar, o primeiro que você precisa saber é aonde você está, porque esse é o ponto inicial. Então, quando a gente fala de autoestima e ela conversa com tudo, então veja bem,
eu recebi uma paciente com pânico, com fobia social, que não saía em casa, que estava com depressão, que nada presencial ela ia, e na verdade é porque ela estava alimentando uma imagem que não condizia com a realidade dela, e ela tinha pânico de ser desmascarada, e ao mesmo tempo ela sabia que ela, na real, não estava como ela idealizou e como ela queria estar. É possível fazer esse caminho? É possível, ele é um processo. Você decide, você sabe o que fazer e você vai seguindo nessa direção, entende? Então, assim, como que tudo muitas vezes está associado à imagem, à autoestima, o autocuidado, o saber de si, e muitas vezes o que é o pânico? O pânico é quando você desloca o seu medo para algo que você precisa olhar. E tudo aquilo na nossa mente inconsciente, tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente rejeita, a gente acaba potencializando, entende? Então, e eu posso falar de carteirinha, que cheguei lá aos 15 anos e era uma pessoa totalmente desacreditada da vida. Sim. Desacreditada de mim, desacreditada de ter uma família, desacreditada de ter uma profissão, desacreditada de ter um corpo bonito, de ser bonita, completamente arrasada, né. Adolescente típica, né? Nem sempre. Eu acho que hoje também, às vezes, a gente olha, mas aí também é uma imagem muito construída em rede social e tudo. Parece que tem adolescentes hoje que também estão muito se sentindo muito poderosas e Mas muito é uma imagem, é. eu te digo com certeza, porque eu trabalho com elas fora da máscara, Aham. entende? A imagem que a gente mostra para o mundo e tudo bem com isso, sabe? Nós temos uma imagem, a gente transita na imagem, a gente transita na máscara e tudo bem, não é para tirar a máscara. O ponto é que a gente não pode ter uma relação íntima, a gente com a gente mesmo, com essa máscara, né? A gente tem que aprender a ser completo. Usar a máscara é incompleto e ser inteiro é transitar entre medo e coragem, tristeza e alegria, força e fraqueza, e a gente não sabe lidar com essas sombras, com aquilo que a gente reprime. Então, assim, todos nós somos seres humanos comuns e todos nós vivemos com essa polaridade interna, né? Então, todo mundo que a gente vê na máscara, aquilo é bonito de se ver, tá certo, transitamos todos assim, e tá tudo bem com isso, não é para tirar a máscara, mas é para não usar essa máscara na sua vida interior, você com você mesmo. Senão você encontra um vazio ou uma ausência de humanidade, porque assim, essa máscara, ela tende a ver com uma perfeição. E nós somos imperfeitos, nós somos perfectíveis, estamos a caminho da perfeição, do crescimento, do desenvolvimento, do aprendizado, e a gente tem que aprender a se aceitar humano. Então, assim, tem muitos adolescentes poderosos, muitas pessoas poderosas, e é muito lindo todo esse trabalho, mas é muito importante também a gente levar essa humanidade, né? Porque às vezes quem assiste é aquilo, da mesma forma que eu habito dentro de mim, você habita dentro de você. Então eu sei o que eu levo dentro e eu preciso querer saber do que eu levo dentro. Mas muitas vezes, por não conversarmos e não falarmos disso, o outro acha que só ele leva um inferno e um diálogo interno dentro dele. Não, isso existe em Todo todos mundo. nós, Uhum. exatamente. E como que a gente ensina isso para os nossos filhos, principalmente os adolescentes? Porque se nós já temos tantos dilemas e tantas dificuldades nessa compreensão da individualidade nossa, e como lidar com todas essas questões, quer dizer, como passar para eles essa construção que precisa ser feita interna? Entendi. Olha, sua pergunta tá ótima, porque assim, Ótima, tá a todo co mundo ferrado, ninguém sabe como domar essas crianças, que não são mais crianças, Olha, diga-me. mas tem jeito, vamos lá. Primeiro que teoricamente, fazer, tudo que a gente quer é possível, né. O ponto é que quando a gente, tem filhos, o grande desafio, o grande barato é que eles só vão respeitar aquilo que a gente é. Eles só vão obedecer aquilo que a gente faz. Então eu sempre costumo dizer que quando a gente escolhe ter filhos, é uma puta oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Por quê? Você tem que Porque ser. a gente ensina sendo. Uhum. Então, assim,
Quando você é aquilo que você exige, quando você pratica e ensina pelo exemplo, há um respeito. Quando você diz o que é certo dizer e o que é certo fazer, mas você não faz, o filho te desafia, ele te questiona. E é muito interessante porque o crescimento é para os dois, mas é de cima para baixo, entende? Você ensina sendo e o outro aprende fazendo. E isso se dá muito na relação de pais e filhos, de mães e filhos. E eu percebo, quando eu atendo os adolescentes, a inteligência e a profundidade que vai neles, porque eh, eles têm uma capacidade de observação do profundo e do oculto que às vezes me choca. Nesses 35 anos eu falo: "Meu Deus, que inteligência, que percepção, que sabedoria". Então, quantas vezes eu escuto assim: "Ah, me exigem isso, mas não entregam isso", então eu não vou entregar também, até porque se eu entregar eu não sou filho de fulano, nem filho de ciclano. Eu falo: "Eu não estou Ai! ouvindo isso". É nesse nível. Agora, é desafiador, até porque hoje todos nós somos bombardeados de milhares de informação o tempo inteiro. Não temos tempo, vivemos com uma agenda corrida, sempre devendo, e às vezes passamos isso para os filhos, e as crianças e os adolescentes, eles estão numa fase mais sensível, aonde eles têm menos obrigações, um pouco mais de direitos, mas a nível da educação, eu sempre oriento assim, eu tenho 3 filhos e eu os criei e tenho uma ainda com 16 anos, já vou ser avó esse ano, Arthur deve estar nascendo agora esse mês de novembro. Então assim, você ensina sendo e o outro aprende fazendo. Então, preste muita atenção ao seu diálogo interno, se torne uma pessoa melhor para poder criar filhos melhores. Porque aquilo que você é comprometida, ele aprende. Se você leva o seu trabalho com uma paixão, com uma alegria, com uma vontade de viver, com uma gratidão, eles se apaixonam pelo trabalho. Se você coloca o trabalho como peso, como algo pesado, a vida sempre difícil, sempre horrível, é óbvio que com a inteligência deles, o que eles vão fazer? Fugir da responsabilidade. Lógico, eles vão olhar e vão falar: "Estou com a conta paga, tenho escola paga, tenho tudo pago, eu vou na direção daquele peso, daquela dificuldade, vou voar disso daí", porque são espertos, porque são inteligentes. Então, como que eu oriento a educar e como eu fiz com os meus filhos? Cada direito adquirido, uma responsabilidade. Então você escolhe as roupas que você vai usar, beleza, você arruma o seu armário. Você escolhe quando sair com os amigos, beleza, você passeia com o cachorro. Cada direito que ele Tô ganha, toda uma errada. obrigação, com certeza. Senão ele não amadurece, entende? Ele não amadurece, porque ele vai usar a inteligência para fugir da obrigação. E quer saber? Não está errado. Porque se ele pode ter vida fácil, por que não? Se a gente pudesse ter vida fácil, por que não? Para e pensa. Claro. É que nós somos os provedores, né? Então talvez observar o que eles ainda nos enfrentam, talvez seja o elemento onde você ainda não tem muita firmeza no ser. Perfeito, no ser, no agir, no pensar, observa os sintomas. Não está sendo respeitado, está sendo desafiado na autoridade, está tendo direito demais e pouca obrigação. Porque quando o indivíduo recebe demais, sabe o que ele faz? Ele invalida, e sabe como ele invalida? Ele quebra, ele arrebenta, ele destrói, ele não dá valor, porque ele está recebendo demais, porque tudo é saturação. Tudo em excesso é danoso. Se você dá coisa demais, é danoso, porque a pessoa não tem o prazer da falta, do esforço, do receber, da gratidão. Se você não tem nada e vive só a escassez, é duro, é árido, também é difícil. Todo excesso é danoso. Então a gente sempre tem que buscar o equilíbrio em nós, e filhos, quando ele ganha um direito, precisa ter junto uma obrigação. E com a inteligência deles, o que eles vão fazer? Eu quero todos os direitos e agir igual uma criancinha. Então, na hora que você cobra, faz beicinho, conta historinha, diz que não deu, é tudo historinha.
É tudo historinha, porque ele sabe que ele pode enrolar, porque muitas vezes os pais estão muito ocupados, trabalhando, vão deixar para lá, ele ganha tempo na enrolação, vai aumentando os direitos e o que é pior, não estão felizes. Porque quando realizamos, quando nos esforçamos, quando vamos em busca de algo que a gente se esforça e que a gente conquista, aquilo dá uma satisfação. Então, todo esforço ele traz uma satisfação, entende? Desde que não seja um sacrifício, uma coisa pesada, mas quando você faz com amor, quando você faz para ser a sua melhor versão, quando você faz se sentindo útil, é preciso trazer utilidade para essas crianças e para esses adolescentes, da mesma forma que você se sente satisfeita quando você é útil, entende? Uhum. E aí eles se tornam inúteis que têm tudo. E por isso estão insatisfeitos. Mas não é? Entendeu, né? Davi, Léo e Nina, acabou a mordomia. Chegaram em casa hoje, ó, tudo cortado. Direitos e obrigações. Cida, então assim, eu acho que as nossas dificuldades grandes são com filhos, mas também são nos relacionamentos. Tanto nos relacionamentos conjugais, que são de longa data e que têm que resistir ao tempo com sabedoria, quanto os novos relacionamentos que estão vindo a partir das separações, dos divórcios e dessa mulher que muitas vezes se apropriando da sua vida, toma decisões e novos rumos. Então, quais são os principais conselhos ou diretrizes que a gente poderia colocar, práticas, para que essas mulheres possam ter felicidade nessa área conjugal também? Tá, vou tentar resumir da forma mais prática possível. A mulher, todas nós fomos criadas para servir. Servir o homem, servir o filho, servir a casa e servir ao trabalho. E nós não temos muito o hábito de sermos o centro da nossa vida. Então, o que eu entendo que é um segredo num relacionamento? 2 inteiros que andam juntos. Os homens, eles têm uma inteligência natural que vem do princípio masculino, que ele, por egoísmo, ele primeiro faz o que é melhor para ele, e depois ele compartilha com o outro. E nós, mulheres, precisamos aprender a ser um pouco mais egoístas, a fazermos aquilo que é bom para nós e nos sustentar nesse fazer, porque aí somos 2 inteiros que andam juntos. Então nós temos muito o hábito de nos amar de fora para dentro. Nós nos doamos em excesso para os filhos e se eles são bons, eles vão para a vida deles e ficamos em carências. Nós doamos em excesso para casa ou doamos em excesso no relacionamento e ficamos em carência. Então, é muito comum a mulher sempre estar reclamando que deu. Então, e não recebeu de volta. Então, o que a gente tem que aprender com isso? Estou dando em excesso. E o que eu preciso aprender? A ser o centro da minha vida. E por que isso? O princípio feminino, ele é nutridor, ele é gentil, mas todos nós temos o princípio masculino e o princípio feminino. O homem tem a ânima dentro dele e a mulher tem o ânimos dentro dela, que é o princípio masculino. Então, a gente tem que crescer mais com esse princípio masculino, aprendendo com os nossos parceiros que estão do lado. E o que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer com que o homem seja tão nutridor e dê em reciprocidade. Não vai dar. Não vai dar, porque isso não é equilíbrio. Nós precisamos aprender a nos dar, a sermos os centros da nossa vida, a sermos inteiras e presentes em nós mesmos, para então darmos a mão ao nosso parceiro. E não querer que ele nos preencha, porque o amor feminino, ele é muito eu dou tudo, agora me dá de volta. Não, isso é um amor adolescente, mas um amor maduro, nós estamos falando aqui de mulheres maduras, às vezes eu brinco com as minhas pacientes assim, olha, vamos deixar o amor romântico de lado,
porque você já Já ouvi casou, já essas teve frases, filhos, tá? você já se separou. Vamos buscar um amor maduro, vamos buscar um amor que não é baseado na falta nem nas trocas, vamos buscar um amor aonde você se torna inteiro e dá a mão para um outro inteiro do seu lado, porque isso é liberdade, isso é expansão. Essa roupa não te cabe mais. Ficou linda aos 20, mas hoje aos 40 tá ridículo. Então vamos parar, deixa para tua filha, deixa para quem ainda não viveu. Você pode até se apaixonar, beleza, acabou a paixão, bota os 2 pés no chão e entende que o outro não está aqui para atender às suas expectativas. Se você atender bem às suas Tá expectativas, ótimo já. tá ótimo já. Você Uhum. se diverte no tempo da paixão, do encantamento, e depois você se autoriza de novo a ser inteira, entende? Então é mais nesse sentido dessa maturidade emocional, que eu acho que nós temos que aprender a ter a partir dos 40. Muito bom, maravilhoso. A gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas tomamos vários tapas de realidade, como sempre. Cida Rabelo é assim, e por isso estou em pé 30 anos depois, com muito mais saúde emocional. E é sempre muito bom falar desse tema. Eu acho que hoje a gente tem que oferecer muito mais do que só a saúde física, mas a gente integrar todas essas saúdes. E hoje foi o nosso episódio de falar sobre esse pedaço tão importante da nossa vida. Obrigada, Obrigada. muito obrigada, Paty. Obrigada a você.